Bom, continuando aqui, falando sobre a solda, nesse campo aqui, eu posso especificar o seguinte, ó, a indicação do formato de solda, se a solda é nos dois lados, eu represento, se o cordão de solda, certo? Então, deixa eu tentar mostrar aqui numa perspectiva, né? Se eu tenho uma chapa e tenho aqui outra chapa que vai ser soldada aqui, eu vou deixar aqui a chapa transparente do outro lado, certo? Para poder observar. Então, quando eu faço esse símbolo aqui, ó, o triângulo para os dois lados, eu estou dizendo que o cordão de solda vai ser contínuo nos dois lados da peça, certo? Então, nos dois lados da chapa, eu vou ter um cordão contínuo. Se eu pego esse símbolo aqui agora e desando um do outro, um aqui, ó, e o outro aqui, ó, eu quero dizer que o cordão de solda vai estar nessa posição, o do outro lado vai ser alternado, vai estar na outra posição, certo? E para cada lado eu vou respeitar a distância, o tamanho do cordão e o passo do cordão, certo? Então aqui é solda alternada na chapa, correto? Aí vamos agora para a outra parte da simbologia. Quando eu vou unir uma chapa com a outra aqui, ó, dependendo da espessura da chapa e da necessidade que o engenheiro vai determinar, eu preciso dizer essa chapa aqui, em que distância fica uma da outra, se vai ficar colado uma na outra, se vai ter uma raiz, uma distância, para que o cordão de um lado e do outro penetre na chapa. Se a chapa for muito grossa, quando a chapa é muito grossa também, eu preciso informar a abertura aqui e preciso informar também se antes de soldar eu vou preparar a chapa, fazer aqui um ângulo para a penetração melhor da solda, aumentar o volume de solda depositado na chapa, certo? Então eu especifico aqui a raiz da solda, aqui o ângulo da solda, certo? Para efetuar o cordão. O símbolo aqui me diz se o ângulo vai ser nos dois lados. Eu posso ter, por exemplo, a chapa grossa que eu consiga fazer nos dois lados. Aí eu preciso de uma penetração melhor do eletrodo. Eu preciso fazer nos dois lados, certo? Essa operação aqui, ó, informar a distância do nariz e informar o ângulo, certo? E isso vai servir para os dois lados. Se for só de um lado, eu tenho só um símbolo. Se for para os dois lados, aí eu tenho repetição do símbolo aqui. Eu espelho o símbolo, certo? Agora vamos... Então eu falei sobre a raiz, que é a parte de abertura da chapa, sobre o ângulo, se é para os dois lados. Aqui a gente já tinha falado sobre a altura do cordão, tudo, beleza. Vamos agora para o acabamento. Eu preciso especificar também se o acabamento que eu vou querer depois da solda executada vai ser uma usinagem, um desbaste, usinagem, ou se eu vou deixar a solda alta, certo? Se eu vou deixar a solda sem acabamento, ou se eu vou dar uma desbastada aqui, ó. Depois que eu soldar, eu quero acabar isso aqui, ó. Aí eu desbasto, ou usino, ou lixo, dependendo da necessidade, eu vou especificar, certo? Então, esse aqui é o acabamento, certo? O ângulo, e aqui o acabamento. Em que tipo eu quero que fique o acabamento dessa solda. Tá bom? Então, tem mais recomendações específicas sobre solda, principalmente soldas em tanques,
em vasos de pressão, né? Que aí tem uma especificação mais direcionada para aquele tipo. Mas de uma forma geral, a simbologia de solda, ela orienta a quem vai soldar o passo a passo do trabalho, certo? E o acabamento necessário para a peça. É importantíssimo você ter esse conhecimento para poder você atender o cliente, porque com certeza vai ter uma inspeção de solda. E para isso tem inspeção visual, tem inspeção com instrumentos, tem raio-x da solda, ultrassom da solda, certo? Então tudo que o cliente solicitar na especificação de solda tem que estar respeitado e feito devido à simbologia para poder ele fazer a inspeção e você não ter problemas, certo? Então é importantíssimo essa orientação de solda, que eu vou passar umas tabelas para vocês também, que tem mais detalhes sobre isso aí, certo? Mas basicamente se resume a essas especificações. Bom, se inscrevam aí no meu canal, compartilhem meus vídeos, certo? Um abraço a todos.